Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, né? Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos. Para quem não me conhece ainda nessa encarnação, me chamo Devanir e faço parte, né, do grupo lá de trabalhadores da Casa Caminheiros do Amor, né, na cidade de São Paulo. Fica na rua Arnaldo Magnicaro, né, 1370. Então nós estamos aqui mais uma vez para buscar compartilhar um pouco daquilo que entendemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje nós vamos estar falando aqui do capítulo 8, né? Começando aí mais um capítulo das Bem-aventuranças e falando sobre hoje os puros de coração. E nós vamos estar falando dos itens de 5 a 7, né? O título é Pecado por Pensamento e Adultério, né? Mas antes vamos convidar a todos, né, para que possamos fazer a nossa prece, né, como vamos falar hoje sobre a condição do pensamento, né, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a Ele pela sua misericórdia, para que ampare o mundo nesse momento difícil, né, que estamos todos passando. As pessoas poderão ver esse vídeo em outros momentos, né, em que a gente já possa ter saído, né, dessa pandemia, mas no momento ainda estamos vivendo esse cuidado, né, com a pandemia do coronavírus, que nos coloca aí em alguns cuidados com a nossa saúde e a saúde de todos os nossos irmãos. Então vamos rogar a Deus que fortaleça, né, todos esses irmãos que estão na área da saúde, a todos esses irmãos que estão nos leitos de hospitais, né, que eles possam se recuperar, né, para esses lares que estão aí com as suas dificuldades, né, nos alimentos, na renda. Então, que Deus, na sua infinita bondade, possa encaminhar corações bondosos para ajudar a todos, né? E que esse nosso mundo possa voltar, né, a respirar na sua tranquilidade, né? Então que Deus ampare a todas as casas religiosas, a todas as casas que professam o ensinamento do Cristo, né? Que elas se fortaleçam e que possam fortalecer a fé de todos aqueles que a buscam, né? Então que o Pai de infinita bondade nos ampare neste momento, para que a gente possa iniciar, né, essa tarefa com muito amor, com muito carinho e compartilhando aquilo que a gente consegue entender sobre aquilo que a espiritualidade nos trouxe. Bom, hoje, nesse capítulo, né, nos itens de 5 a 7, falando por pecado em pensamento, nós vamos ler aqui um trecho do Evangelho de Mateus, né, no capítulo 5, versículo 27 e 28. Então, aqui Jesus nos traz, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela, né? E no outro trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 38, né, ele traz assim também para a gente. Porque, se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Né? A espiritualidade nos traz esse trecho do Evangelho de Marcos para nos mostrar que Jesus, quando falava sobre essa questão do adultério, né, ele não falava só da traição, né, ele falava também da conduta, né, a conduta irregular, né, a conduta não conforme, né, à lei do respeito ao próximo, né, da justiça, né? Então ele nos traz essa reflexão. E quando a gente fala aqui sobre, né, esse ensinamento de Jesus, quando ele nos fala
que só o fato da gente formular uma ideia, né, nós já estamos trabalhando nela. Então, vamos só relembrar um pouquinho sobre essa questão do nosso pensamento, né? Então, vamos imaginar o nosso pensamento, né? Ele é uma energia, né? Então, é uma onda de energia que, quando nós, espíritos, começamos a formular, nós criamos imagens, né, no nosso pensamento, e aí então a gente expande ele para o mundo numa determinada sintonia. Então, o que acontece? Como se nós fôssemos uma geradora de televisão, né? Então, ela posiciona lá as suas antenas e coloca a sua programação, né, e libera as ondas, né, de transmissão. E aí, quem estiver naquela faixa daquela rede de TV vai captar, então, nos seus aparelhos a sua imagem, né, a imagem transmitida. O nosso pensamento é da mesma forma. Quando nós emanamos essa energia fluídica, ela transcorre no fluido cósmico universal, numa determinada frequência. Então, se temos pensamentos bons, né, quem que vai estar na frequência desses pensamentos bons? Os bons espíritos, né? Então, é o que acontece, por exemplo, na prece. Quando a gente chama para elevar o pensamento a Deus, a gente procura, né, passar a ideia de elevar, né, a vibração fluídica, né, a qualidade dessa onda, porque quando a gente eleva, né, esse patamar de transmissão, então os espíritos benevolentes, né, trabalhadores do Cristo, que recebem essa nossa menção, né? Esse nosso sentimento, né? Esse nosso desejo. Então, a gente emana para eles esse momento, né, de vibração. E se nós estamos aí, né, alinhados com maus pensamentos, então nós vamos vibrar numa sintonia um pouco mais densa, né? E quem que vai estar captando essas mensagens? São espíritos que estiverem nessa faixa do mal, né? Do desejo de fazer o mal. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus em prece, nós emanamos do nosso sentimento algo mais puro, né? É um desejo de ajudar, de auxiliar, como nós fazemos na nossa prece, né, rogando pelo amparo de Deus para o auxílio de todos os irmãos, né? Nesse momento, a espiritualidade amiga nos envolve também com os seus sentimentos puros e eleva, né, à divindade esse nosso desejo de amparo a todos. Agora, quando a gente está vibrando maldade, né, então Jesus usa um exemplo aqui de estarmos desejando aquilo, né, desejando uma pessoa, né, nesse desejo vai um sentimento de saciar uma necessidade do corpo físico, às vezes uma atração física, e então começamos a formular com ela, né, sentimentos às vezes difíceis, né? Então nós estamos aí vibrando numa faixa em que determinados espíritos não tão bons vão se alinhar com a gente. Então, o que Jesus nos mostra, né, nesse seu ensinamento é que quando eu formulo um pensamento, eu preciso buscar estar o mais alinhado com Deus possível. Porque quando é na maldade, né, muitos dos espíritos podem ter aquele pensamento, né, e não conseguem, então, executar aquele pensamento ruim, aquela maldade, só porque falta a oportunidade. Se tivesse a oportunidade, então ele o faria. Por isso é que Jesus já fala
né, que quando você começa a formular alguma coisa, se ela não for boa, né, você já começa a errar, porque você está gastando a sua energia, né, que poderia estar sendo destinada para as coisas boas, com coisas ruins. Então, muitas vezes atacar alguém, né, sem ter esse pensamento, né, de prejudicar alguém, muitas vezes a gente recolhe, né, porque não consegue executar, né? Então, nós temos que começar a prestar atenção, né, no nosso pensamento. Então, o nosso irmão Rossandro, né, nós estamos falando aqui em maio de 2021, e o nosso irmão Rossandro tem feito, né, uma série que se chama Cuidando da Alma, né? E num dos episódios dessa série, ele nos fala exatamente sobre essa questão do pensamento, né? Quando os nossos pensamentos muitas vezes nos querem sabotar, né? Então muitas vezes a gente começa a criar coisas, né, que às vezes nos afetam se nós deixarmos, né? Então ele fala muito sobre essa condição, né, de que é natural, só que, né, natural que ele fala, é natural a gente ter pensamentos, a gente formular essas coisas, mas o que é importante é como nós reagimos diante desse pensamento. Então ele falou, ó, você pode estar ali num momento, você fala assim, ai, né, se eu pudesse eu matava aquela criatura, né? Mas aquele pensamento vem na sua cabeça, só que aquilo passa, você fala, não, imagina, o que é isso? Eu não, nem tenho esse desejo, essa vontade, não quero fazer isso, e deixa isso passar. Né? Fala, ah, que besteira, deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu fazer alguma coisa melhor, né? Buscar fazer algo que possa me elevar, né? Então ele fala muito sobre essa condição de que pensamentos difíceis vão vir à nossa mente, né? Por várias turbulências, momentos em que a gente está vivendo. Só que o que a gente precisa saber? Filtrar isso, né? Saber que determinados pensamentos ruins não estão de acordo com a nossa vida, com o nosso caráter, né? Então a gente deixa isso passar, né? Mas aí a gente começa a trabalhar os sentimentos então bons, e aí começamos a nos afinar com sentimentos, né, benevolentes. Assim, puxa vida, olha, tem alguns dias que eu não visito o meu amigo, né? Eu vou passar lá para dar um alô para ele, ou então eu vou dar uma ligada, né, para ele. Ai, puxa vida, né? Olha a vizinha, o vizinho lá, essa semana eu vou fazer, né, um prato ali de doce, de comida, né, para levar para ele. Faz tempo que a gente não se vê, né? Vou ajudá-lo. Puxa, esse final de semana, né, tem coisas para fazerem, né, na comunidade, no local. Então a gente começa a pensar, né, em coisas boas, parar para pensar numa prece, né, pelo mundo, por aqueles que estão sofrendo. Assim, né, ô Pai, né, como está sendo difícil para algumas famílias, porque a gente tem visto notícias, né, não muito boas, né, pessoas que desencarnam não só por essa consequência da pandemia, mas também por violências, né, pessoas que são machucadas. Então a gente começa a trabalhar ali o nosso pensamento, pedindo a Deus para ajudar cada um desses que está passando por um momento difícil, né, os momentos de necessidade do pão, né? Tem muitas famílias que perderam, né, os seus empregos, aí os chefes de família, né, as chefes de família, enfim, as pessoas que eram responsáveis ali por prover os alimentos acabaram perdendo as suas ocupações e não estão tendo condições de manter, nem muitas vezes de conseguir trazer o alimento,
né? Então a gente começa a canalizar essa energia, esses pensamentos, né? Conseguindo visualizar o alimento chegando até essas pessoas, né? Aqueles que estão nos hospitais se recuperando da sua saúde, né? A gente começa então a mudar o nosso padrão vibratório, né? A gente começa a trabalhar o nosso pensamento para que ele seja moldado de coisas boas. Então Jesus, ele nos chama a atenção para a responsabilidade daquilo que eu produzo como pensamento, né? Porque isso é uma emanação do Espírito, o pensamento, né? O pensamento é formulado por nós como espíritos. Então ele reflete o nosso desejo, a nossa vontade. Então isso que Jesus está falando, né? Tome cuidado com aquilo que você deseja, tome cuidado com aquilo que é a sua vontade, porque quando você começa a formular e arquitetar essas coisas que possam não ser muito boas, você movimenta energias do universo, né? E aí, se elas não forem boas, você movimenta energia muito densa, muito difícil, né? Ao ponto que quando você trabalha na leveza da divindade, né, você começa a criar energias boas, você começa a emanar energias boas para o universo, né? Você começa a trabalhar sentimento de amor, sentimento de caridade, você começa a fazer com que a sua personalidade, né, busque transformar-se, quando a gente fala das reformas íntimas, né, busca transformar-se como é feita a reforma, né, como a gente chama ela de íntima, vem de dentro para fora, né? Então a gente já não se abala mais com aqueles pensamentos que nos fazem destoar, né? Seguir por um caminho ali que a gente sabe que não é onde a gente quer chegar. Mas eles vão muitas vezes ficar ali, né, martelando na nossa cabeça, né, que tentando nos arrastar para sentimentos difíceis. Então a gente tem que ser mais consciente, né, do domínio sobre os nossos pensamentos. Nós não podemos ficar reféns desses sentimentos difíceis. Nós temos que começar a trabalhar amor, começar a trabalhar caridade, né? Temos que começar a nos alinhar com o pensamento divino. Nós temos que começar a perceber o nosso papel, né, diante de toda essa situação da humanidade. Às vezes as pessoas se julgam incapazes de ajudar em alguma coisa, mas esquecem da prece, esquecem desse sentimento de amor emanado para o universo, para ajudar, auxiliar a espiritualidade em auxílio dos nossos irmãos. Nós temos que começar a ver que nós podemos mudar as coisas, não só para nós, mas para os outros. Nós temos que observar o que passa no nosso íntimo. Jesus está nos chamando a atenção. Presta atenção no que você formula, presta atenção no que você deseja, porque quando você faz isso, você já se torna responsável por os seus desejos. Então, cuidado com aquilo que faz, né? Porque às vezes a gente coloca uma máscara, né, para viver perante a sociedade, né? Então, às vezes a gente está ali no nosso meio de convivência e aí para todo mundo a gente quer passar uma imagem de pessoa serena, né, de pessoa tranquila, que não tem orgulho, que não tem vaidade, que não tem inveja, né? Mas aí basta alguma coisa mexer com os nossos sentimentos que a gente se segura para não demonstrar isso para as outras pessoas, mas intimamente a gente começa a formular, né? Então às vezes começa
com maledicência, né, com outra pessoa, né? Aí fica, a pessoa está fazendo lá o trabalho dela, olha só, né, como ela é invejosa, olha como ela é puxa-saco, né? Ai, credo, não tolero essa pessoa, né? Aí fica no pensamento só falando essas coisas difíceis. Aí de repente a pessoa vem, bom dia, ai, bom dia, como você está? Nossa, né? Puxa vida, que legal que você chegou. E aí no pensamento tá ali, nossa, eu não aguento essa criatura. Meu Deus do céu, tomara que ela não demore muito tempo aqui. Né? Tomara que ela vá embora logo. Pelo amor de Deus, é insuportável. Eu não vou aguentar ficar muito tempo aqui. Olha só, é isso que Jesus está chamando a atenção da gente. Né? Toma cuidado. Né? Então não é porque você vestiu uma máscara de bonzinho para a pessoa que Deus não vai saber aquilo que você tem no íntimo. Né? A própria espiritualidade nos traz nesse tema que Deus vai observar aquilo que a gente sente. Né? Não é só as nossas ações. Né? Porque aí, às vezes, né, a gente percebe algumas ações, né? Então, a pessoa, às vezes, quer fazer papel de bonzinho, aí vai fazer a caridade junto a uma comunidade em situação de vulnerabilidade, né? Aí chega lá, né, as crianças estão em condições muitas vezes difíceis, né? Porque, às vezes, determinados lugares em que a gente vai prestar assistência, as pessoas não têm acesso a água potável, né? Nem para beber, quem dirá para um banho. Então você vai fazer um trabalho numa região como essa, né? Então você tem que estar lá com o coração aberto, não é só com a imagem, né? Não é só com uma máscara. Porque aí quando aquelas crianças vierem te dar um abraço, né? Vierem buscar o amparo no seu colo, né? Não adianta você pegar ela no colo lá para todo mundo ver, para tirar, né, fotinho, e aí no pensamento falar, ai meu Deus do céu, que cheiro horrível, ai que coisa ruim. Não, Deus vai estar olhando exatamente isso que está no seu pensamento, porque é isso que você está jogando para fora. Você reteve as suas palavras, né, como a espiritualidade nos traz aqui, né, que muitas vezes a gente não faz por falta de chance. Então, às vezes a pessoa não expressa, né, ela se segura, fica ali, ai, mas aí quando chega em casa, né, ai, Deus me livre, nunca mais eu quero voltar naquele lugar, que coisa horrível, né? Ué, mas quando foi lá, né, para sair nas fotos, para que as pessoas estivessem ali ao seu redor, né, paparicando, né, aguçando ali a vaidade, aí tudo era válido, né? Só que aí, intimamente, a gente está moldando um outro cenário. Então, tomemos cuidado com aquilo que pensamos, porque nós podemos ser traídos, né, pelos nossos pensamentos. Como disse o Sandro, eles poderão vir pensamentos ruins, pensamentos difíceis, mas a nossa reação com relação a eles é que vai demonstrar qual que é o nosso grau, né, de entendimento disso. Porque ele pode vir até querer mexer comigo, mas fala, não é isso não. Não estou querendo fazer isso de jeito nenhum. Né? Quando for sair para a caridade, né, para esses irmãos em vulnerabilidade, não fique preocupado, né? Não fique preocupado com essa condição de, nossa, como eles estão horríveis. Não. Leve amor, leve carinho, né? Então a gente sabe, né, que nesse momento de pandemia tem todos os cuidados, a gente está neste momento bem consciente disso, determinadas
ações que nós tínhamos antes, de beijar e abraçar, neste momento delicado da pandemia, não está sendo possível, né? Mas, né, levar um alimento, isso não impede, né, de passarmos, deixarmos lá em algum lugar para as pessoas. Mas quando nós formos, precisamos ir com o coração, né? Não chegar lá só para tirar uma foto, para colocar numa rede social, para que as outras pessoas pensem como você é caridoso, né? Se arquitetar tudo isso, com certeza vai trazer algum benefício, as pessoas vão se alimentar, mas aquele alimento poderia ir com mais amor, não só com interesse, né? Então isso é que Jesus nos fala. Ele usa a figura, né, do interesse corpóreo, né, de relação, para poder exemplificar. Mas dentro dessa condição, né, do exemplo que ele deu do adultério, da fornicação, estão englobados outras coisas, né? Outros sentimentos que a gente também carrega e que são um pouco difíceis e que a gente tem que ir aprendendo a dominar. Então, mente sã, corpo são. Tratemos o nosso pensamento, né? Então fiquem todos com Deus, muita paz, muita harmonia, que Deus ilumine o caminho de todos, que Jesus derrube as suas bênçãos sobre os seus lares. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.